entregamos cada palavra desse anúncio e o coração de todos que estão aqui e daqueles que acompanham pela internet. Entregamos todos que vão ouvir essa pregação a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, paz e bem. Eu agradeço ao Padre Sérgio, meu irmão, meu amigo, meu pai, meu filho também na comunidade, pelo convite de estar aqui. Agradeço a cada um de vocês que vieram aqui louvar a Deus, responderam ao apelo de Deus. Quantas pessoas o Espírito Santo inspirou de vir aqui e não vieram, vocês vieram. Agradeço de coração ao sim que vocês deram a Deus para estar aqui hoje. Alguns vêm de longe, né? Pegam às vezes 3, 4 conduções para chegar, mas vêm com valentia adorar a Deus e ouvir os ensinamentos da igreja. Então eu peço que durante esse anúncio você guarde todo o silêncio do seu coração. Não só o silêncio de não falar, mas também o silêncio de não deixar a cabeça viajar para fora da igreja. Nós viemos aqui por Deus. Então, nada que está lá fora deve ocupar o nosso coração. Tudo está entregue na mão de Deus. Nossos problemas, as nossas dores, nossas intenções, os nossos parentes, tudo está na mão de Deus. Então, quero começar essa pregação de hoje com uma frase do Padre Pio, Santo Padre Pio, que é patrono da nossa comunidade, né? Ele dizia assim: quem de verdade quiser amar, prepare o coração para a decepção. Quem de verdade quiser amar, prepare o coração para a decepção. E eu acrescento a essa frase do Santo Padre Pio, que o medo da decepção não nos faça deixar de amar. Que o medo de se decepcionar não nos faça parar e não amar. Tem uma historinha interessante, que 2 freis estavam perto de um lago e viram um escorpião morrendo afogado. E um deles foi e salvou o escorpião, pegou ele na mão e o escorpião mordeu a mão dele. E ele pôs o escorpião na beirada e o outro frei falou: seu burro, você não sabe que ele morde? E ele lá com a dor na mão, daqui a pouco o escorpião se jogou de novo dentro da água. E aí o outro frei viu que aquele frei ia de novo para pegar o escorpião. E ele disse assim: você é bobo, você não vê que o instinto dele é te morder? Ele falou: e o instinto meu é salvar ele. E foi, e tirou ele de novo, e foi picar de novo. Então o evitar a decepção, não, o medo da decepção não pode fazer a gente evitar de amar. O pecado dos outros, a traição, a mentira, a calúnia, um monte de coisa que pode acontecer em nossas vidas, não devem ser uma barreira para amar. Não deve dizer assim: eu não vou mais amar tanto uma pessoa assim, que depois machuca muito quando ela vai embora. Não, ama como Jesus. Tem uma historinha assim: um pai chegando em casa, morava numa fazenda. Chegando em casa, a esposa dele começou a reclamar do filho. A casa estava toda cheia de barro, dizendo:
Esse menino, eu já falei 150 vezes para ele não pular a cerca ali no barro, no vizinho, e ele não me obedece. Aí o pai disse assim para ele: falou, olha, se você fizer isso de novo, você pular essa cerca de novo, e sujar tudo o teu pé e entrar aqui de novo, eu vou te dar umas 10 sentadas para você aprender. Escutou bem o que eu disse? Ele escutei, não vou voltar atrás, entendeu? Entendi. No outro dia, o pai chegando em casa, vê o menino já com as pernas cheias de lama, já vindo para entrar de novo na casa, e ele para o menino antes de entrar com os pés sujos e diz assim: o que eu te disse, meu filho? O senhor disse que ia me bater se eu pulasse lá e sujasse os pés. Falou, e por que você pulou? Você gosta de apanhar? Ele falou, não. É que me deu um negócio na cabeça e eu pulei. Aí o pai levou ele até a mãe. E a mãe falou, agora eu quero ver se você vai bater, porque senão o menino vai ficar mimado. Ele falou assim, eu vou cumprir o que eu falei. A punição para ele era tomar aquelas 10 sentadas se ele pulasse ali. Então, ele tirou a camisa dele e deu as 10 sentadas nele, e depois lavou o pé do filho. Falou, agora entra. Eu vou pagar. Por ele não tem condição de levar 10 sentadas. Eu vou pagar por ele, para que ele possa, e vou lavar ainda os pés dele, para que ele possa entrar em casa de novo. E assim é o amor de Deus conosco. Ele prometeu que o salário do pecado era a morte, mas ele, percebendo que a humanidade não tinha como pagar, ele veio, não desistiu da sua palavra. Ele poderia simplesmente deixar para lá o que ele falou, arrumar um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas ele falou, não, cada letra da escritura deve ser cumprida, então eles não podem, eu vou pagar por eles. E veio e apanhou no nosso lugar e lavou os nossos pés para a gente entrar de novo em casa. E assim que Deus cuida de nós. O amor de Deus por nós não é um amor egoísta, como nós acostumamos muitas vezes a amar. Você já viu a pessoa que gosta muito de um passarinho, pega, acha lindo um passarinho, sabiá, é lindo, é maravilhoso, então vou pegar e vou pôr ele numa gaiola e deixar na minha casa. Um amor egoísta, não se preocupa, era tão bonito, cantava tão bonito solto, por que prender só para mim? Por que deixar ele infeliz por causa de mim? O amor de Deus é diferente, é o amor que deixa voar, é o amor que respeita a liberdade, deixa voar. Mesmo que for voar para longe dele, ele te aguarda, ele te espera, ele está pronto para pagar tudo por você, ele está pronto para lavar seus pés, mas ele te respeita a sua decisão. Não querer se entregar a Deus é a mesma coisa que o menino dessa historinha, depois do pai ter apanhado no lugar dele, ter lavado os pés dele, ele disse assim, eu não vou entrar em casa de pirraça. Jesus vem e abre o céu para nós na missa. O céu está aberto, escancarado, vem lavar nossos pés, desce do céu por nós, só por nós. E às vezes não queremos entrar, infelizmente. Hoje, pedi a Deus que nos desse uma direção, e uma direção de acordo com o coração de Deus, coração do Santo Padre, Papa Francisco, o coração da igreja, e Santa Teresinha que dizia isso, né? No coração da igreja eu quero ser o amor. É Santa Teresinha que diz isso, Padre? Santa Teresinha, né? No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Então, estar no coração da igreja, ser igreja, a igreja é o corpo de Deus. Talvez a gente olhe para
para a igreja, mas com tanta chaga, tanto machucado, tanta coisa que pesa sobre a igreja. Como que pode ser a igreja o corpo de Deus? É o corpo de Deus. Jesus na cruz crucificado, o corpo dele estava todo machucado, todo chagado, mas não deixou de ser seu corpo, porque aquelas feridas não foram causadas por ele, mas por nós, e as da igreja também não foram causadas por ela e nem por ele, mas por nós. A igreja teria um defeito a menos se eu tivesse um pecado a menos. Ser igreja, estar no coração dela, entender o mover do Espírito. Alguns anos atrás eu preguei na Catedral da Sé, quando o Padre Sérgio foi lá celebrar. Era uma segunda-feira, e eu disse lá que o Espírito Santo soprava para as calçadas. Lembra, Padre Sérgio? E alguns ficaram bicudos assim comigo, né? Não, calçada é para vocês, para voz de não, o Espírito Santo sopra e empurra a igreja para as calçadas. E a prova disso é o Papa Bento, o Papa Francisco, né? Que entra um Papa das calçadas, né? E mostra a direção que ele quer à igreja. Ele falou essa semana passada, para os bispos do mundo inteiro, disse assim: que Deus livre vocês, meus filhos, o Papa falando para os bispos, de serem bispos de aeroporto. Que vocês tenham o cheiro das ovelhas, que vocês conheçam as dores delas e estejam do lado delas. O Papa Francisco disse isso. Mostra em qual direção o Espírito impele a igreja a ir. Não só a Voz dos Pobres, não só a Aliança de Misericórdia, não só a Missão Belém, todos nós, a igreja. O Senhor Jesus me deu uma frase assim: nesta vida nós temos duas opções: ou vivemos sossegados, tranquilos e confortavelmente, ou somos cristãos. Duas opções. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Ou é um ou é outro. Ou vivemos sossegados, tranquilos, de forma confortável, em paz, ou somos cristãos. O cristão tem uma paz, mas não é essa paz que o mundo dá. Dou-vos a minha paz, disse Jesus. A paz de Jesus levou ele para a cruz, fez ele descer do céu. A paz inquieta de Deus, uma paz que não te deixa parar em si mesmo. Só para dar um testemunho para vocês, a inquietude que move o nosso coração. Esse domingo agora, eu estava em casa de manhã, e eu estava pensando, hoje eu vou ficar em casa, né, e vou fazer um almoço, que eu gosto de cozinhar, para minha esposa, meus filhos. Tudo estava assim na minha cabeça. Aí eu acordei, quando eu levantei, uma voz tão forte de Deus dentro de mim falou assim: lembra aquele homem que você viu ontem lá na pastoral de sábado, que eu tinha que fazer pastoral de sábado? Vai buscar ele. E eu fui lá buscar. O Espírito Santo, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você era novo, você ia para onde queria, mas quando fores velho, outro vai te pegar e te levar para onde você às vezes nem quer ir. O Espírito Santo vem mover, te dar aquela inquietude, e você não tem mais sossego se você não for. Você não tem paz, você não consegue fazer outra coisa a não ser responder a Deus. Fomos lá, trouxemos ele para cá, cuidamos dele, se alimentou, tudo direitinho. Depois foi embora, quis ir embora, não quis ficar. E eu admirei a beleza de Deus nisso. Amar por amar, não esperar nada, então, nem muito obrigado, né? Nem muito obrigado. Fazer por amor, pelo outro. São Francisco disse assim, perto da morte dele:
Senhor, se eu não for merecedor do céu, se eu não puder entrar no céu, eu entendo, porque sou um pecador. São Francisco de Assis. E tudo que eu fiz nessa vida, eu não fiz para merecer o céu, eu fiz porque eu te amo. São Francisco disse. A nossa vida deve ser assim. Não fazer as coisas como barganha, né, para comprar o céu. Ou vou fazer isso e vou ter um lugarzinho no céu. Fazer por amor, fazer porque o outro está precisando. Se mover mesmo de compaixão. Compaixão. Sentir como se fosse você ali. São Tiago vai dizer: lembrai-vos dos encarcerados, como se habitasse no mesmo corpo que eles. Lembrar de quem sofre, como se fosse você ou um parente seu sofrendo. O Papa Francisco disse assim: não só devemos deixar as portas da igreja abertas, mas temos que ir ao encontro dos que estão fora. Então, o Papa vai além. A igreja não só deve estar de porta aberta para os pobres. Quando eu falo igreja, eu quero dizer todas as casas nossas, que a igreja também é cada um de nós. E também os templos, como esse que estamos aqui, não devem só estar com as portas abertas para todos, mas também devemos sair e buscar aqueles que não conseguem chegar, aqueles que estão longe. Não ter medo de arriscar, não ter medo de ir além. No documento de Aparecida, no capítulo 497, na letra C, está escrito assim: devemos atuar e evangelizar junto com os artistas, com os esportistas, com os profissionais da moda, jornalistas, comunicadores, apresentadores, professores, líderes comunitários e religiosos. Devemos ir evangelizar de verdade, não querer pescar dentro do aquário, ir sem medo de arriscar. Uma vez, o Frei Egídio contou assim uma história para um frei franciscano. O Frei franciscano veio até o Frei Egídio, que foi um grande santo da igreja, esse Frei Egídio, começo do franciscanismo. Até o Papa veio uma vez se aconselhar com o Frei Egídio, e era um homem analfabeto. Um dos freis veio até ele e disse: pai, não me mande mais pregar nas cidades. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu chego lá na cidade, aí eu começo a ser tentado, porque tem umas moças lá que são belas, e tem pessoal que bebe, tem pessoal que oferece isso e oferece aquilo, e aquilo me perturba o coração, e eu vou lá e depois eu volto aqui com aquelas coisas na cabeça, e aquilo me atrapalha. Eu queria só daqui mesmo rezar por eles. E Frei Egídio disse para ele, falou assim: filho, vou te contar uma história. Um homem plantou um trigo num campo, e aí veio os pássaros e comeram quase tudo o trigo. Aí ele foi colher e colheu menos que 1/3 do trigo que ele plantou. E ele ficou desanimado e revoltado, e falou: não vou mais plantar, porque se eu for plantar, os pássaros vêm e comem quase tudo. Aí ele não plantou. Só que aí veio a fome, porque ele não plantou. Então ele pensou: vou fazer o seguinte, vou plantar um pouco mais, que mesmo que os pássaros venham comer, ainda assim vai sobrar para mim esse alimento. E disse assim: e a evangelização é a mesma coisa. Vai, porque a sua presença é o Evangelho. Frei Egídio dizendo para o Frei: você passando, você andando ali no meio, as pessoas vão olhar para você
e lembrar de Jesus. Mesmo que os pássaros venham e te firam, as tentações venham, mesmo assim vai, porque os pássaros podem passar por cima da sua cabeça e você não pode impedir, mas você pode impedir que eles pousem na sua cabeça. Que eles passem, não dá para impedir, mas que eles pousem, dá para impedir. E o Papa nos lança nessa mesma direção, de ir evangelizar, de ir ao encontro. O Du, que é músico, ele estava contando um testemunho no nosso retiro, que eu achei muito bonito, que ele toca numa banda secular, profissionalmente, e ele estava ali se questionando se tudo aquilo não estava fazendo mais mal para ele do que ele evangelizando com a vida ali. E aí uma moça veio desabafar e conversar com ele, chorou, se encontrou com Jesus, porque ele estava lá, onde talvez levado por escrúpulos, por medo de arriscar, por medo de se manchar, né? Como os judeus que quando entregaram Jesus não queriam entrar na casa de Pilatos por medo de se contaminar, peneiravam um mosquito e engoliam um camelo, estava matando Jesus. E às vezes a gente também com medo esse medo escrupuloso, o medo de se sujar, não entramos para tirar alguém que está. Olha só o que o documento de Aparecida 497 na letra C fala: devemos atuar com os artistas, com os esportistas, com os profissionais da moda, com os jornalistas, comunicadores, professores. Devemos atuar onde nós somos chamados. Nós estamos aqui no meio do mundo, no meio da cidade, porque aqui Deus tem um propósito para a nossa vida. Aqui. Quando Pedro, Tiago e João subiram com Jesus no Tabor e viram Jesus se transfigurar, e queriam fazer 3 tendas lá em cima e queriam ficar ali, mas Jesus falou: não, vamos descer. Esse momento é para alimentar a fé de vocês, mas vamos descer. Quando nós chegamos num retiro espiritual, na Santa Missa, num grupo de adoração como esse, é um momento onde nós recebemos Jesus, mas não recebemos para ficar só para nós, recebemos para dar. Comungamos e nos deixamos comungar. Quando um cristão de verdade anda na rua, ele veio à Santa Missa, ele guarda Jesus no coração dele, ele anda na rua, é como se um sacerdote andasse com um ostensório com Jesus sacramentado, fazendo uma procissão no meio daquele povo. Eu senti isso passando na Cracolândia. Nós tínhamos acabado de comungar e passando ali, o povo vinha e chorava e encostava a mão em nós, porque eles viam, não nós, mas Jesus que nós trazíamos. Eles viam Jesus. Às vezes, São Francisco que dizia isso: irmãos, vamos pregar, e se for preciso a gente fale alguma palavra, se for preciso. Ele só andava pelas cidades, e a passagem dele lá, as pessoas vendo a vida dele, já eram evangelizadas. Então não é o medo de estar no meio dos outros. Nós não podemos ter esse medo. Nós não podemos ter medo de se decepcionar. Nós devemos amar, fazer como Jesus, descer do céu dele. Ele desceu do céu por nós. Descer e ir aos outros, e evangelizar no seu serviço, na sua escola, na academia que você treina, na onde você faz um curso. É lá que tem que ser de Deus. Está no mesmo lugar, com atitudes diferentes. Está no mesmo lugar, porém com atitudes diferentes. São Jerônimo dizia assim, cuidado, irmãos. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, né? Do grego e do hebraico para o latim. São Jerônimo disse assim: cuidado, irmãos, para que suas atitudes não desmintam as suas palavras. Olha como isso é forte. Cuidado, irmãos, para que as suas atitudes não desmintam as suas palavras. Porque nós estamos cansados de ver essa fé morna,
pessoas que andam com camisa de Jesus e todas as coisas de Jesus. Isso é bom, não é mal andar com camisa de Jesus, mas é mal andar e não ser coerente com o que você professa, né? Andar com o terço na mão e falando palavrão, falando malícia, entrando em conversas de malícia. Por exemplo, hoje, que é uma mídia muito forte, a internet, o Facebook, o MSN e tantos outros grupos onde as pessoas se comunicam. Lá nós temos que entrar sim, mas para evangelizar. Agora você posta uma coisa de Deus e em seguida você posta uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Você compartilha uma foto de Jesus, uma coisa de Jesus, depois você compartilha uma piada engraçada que tirou sarro dos outros e vai pro Facebook só para ficar dando risada e só para ficar com escárnio. Cuidado com o escárnio. Cuidado com o escárnio. E compartilha isso, compartilha aquilo, compartilha isso. Então as atitudes desmentem as palavras. As atitudes desmentem as palavras. E eu falo porque eu vi isso, inclusive com missionários da comunidade Voz dos Pobres. Atitudes que desmentem o que professamos e o que falamos. O Papa Francisco disse assim no dia 27/7 aqui no Brasil, um sábado. Ele disse assim, é importante, irmãos, falando para a igreja no Brasil, falou assim, quero dirigir uma palavra para a igreja aqui no Brasil. É importante, irmãos, promover e cuidar de dar uma formação qualificada que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidos pela escuridão e se perder. Olha só que lindo que o Papa fala. Para formar os pregadores, formar os discípulos, formar as pessoas que vão e que evangelizam, é importante promover e cuidar para que os pregadores tenham uma formação qualificada, para que sejam pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidos pela escuridão. Olha que forte isso. Pessoas capazes de descer na noite, descer lá onde estão todos os nossos irmãos, mas que tenham a capacidade de, mesmo lá dentro, não ser invadidos pela escuridão. Continua dizendo o Papa, precisamos de pessoas capazes de ouvir a ilusão dos outros, mas sem se deixar seduzir, capazes de tocar a desintegração alheia, sem se deixar dissolver e sem se deixar decompor da sua própria identidade. Olha que lindo isso, que forte isso. O Papa fala, traduzindo de um jeito mais fácil para a gente entender. O Papa fala assim, nós precisamos de católicos de verdade que sejam capazes de entrar ali no Facebook, por exemplo, sejam capazes de entrar ali, evangelizar, entrar na escuridão, mas sem se seduzir pela escuridão, entrar ali. O meu irmão, ele treina MMA, o Tó, ele entra ali, ele evangeliza ali, e as pessoas que estavam lá tão longe de Deus, hoje vão, ajudam as nossas casas, estão indo para a missa, querem fazer pastoral, viram ele puxando a carroça, fazendo pastoral, se encantaram com isso. O outro foi lá, um lutador, não vou falar o nome dele, mas um lutador profissional de MMA, foi na nossa casa, viu os homens caídos ali chorando, ele chorou. Outro dia, um missionário nosso estava lá cozinhando na casa e faltou mistura e ligou para eles trouxeram, e o rapaz que trouxe filé mignon para casa dos acolhidos. Eu nunca comi, eu não sei o gosto, mas trouxe lá. Ele trouxe e todo mundo ficou questionando, por que será que ele trouxe isso? Falou, porque isso para ele é o que é melhor, ele deu o que é melhor. Ele não falou, eu como o filé mignon e ele toma braço, aceita, né? Não, ele levou o que para ele, o que ele daria para o filho dele, ele deu lá, porque o testemunho arrasta.
E as atitudes do meu irmão lá do Toca, o fundador da nossa comunidade, são atitudes que convencem, porque senão eles não iam. Convencem. Veio a diretoria inteira da Mancha Verde lá na nossa casa. Eu sou corintiana. A Gaviões está devendo uma visita lá. Mas veio a diretoria toda da Mancha Verde veio para casa, porque eles treinam lá com o meu irmão e viram aquilo e se comoveram e fizeram uma campanha enorme, trouxeram alimentos, trouxeram um monte de coisa para nossa casa e viram ali uma esperança de mudar, a esperança de alguma coisa diferente acontece aqui, alguma coisa diferente tem aqui, e isso atrai, porque é a coerência entre o que a gente professa e o que a gente faz. Lembrando de novo dessa frase de São Jerônimo: irmãos, cuidado para que as suas atitudes não desmintam as suas palavras, porque se ele ficasse lá, o meu irmão ficasse lá e entrasse naquela conversa, e entrasse na malícia e também falasse de coisas erradas, não teria fruto nenhum. Ele teria entrado na noite, mas ia ter saído mais escuro, ia ser contaminado pela escuridão, mas ele entrou como sal da terra, como luz no mundo, entrou sem condenar, sem nenhuma palavra, trouxe várias pessoas que nunca ouviram falar de Deus para tão próximo de Jesus, para tão próximo de Jesus. Hoje eles veem o crucifixo da Voz dos Pobres, uma camisa, eles respeitam demais, respeitam demais. Até um outro dia brincou comigo e falou: ó, rapaz, se estiverem andando aí, o pessoal, os careca lá da ABC que bate nos irmãos de rua aí, chama nós que nós damos uma surra neles. Lógico que ainda eles não entendem a dinâmica da fé, mas criança, alimento de criança, logo logo alimentos mais sólidos. Não podemos pegar e dar um prato de arroz e feijão para um recém-nascido, né? Ainda não, devagar, com paciência. Deixa crescer o trigo, deixa crescer. É isso que a igreja nos pede hoje. Pessoas capazes de entrar. Quero repetir essa frase do Papa que é muito forte. É importante, irmãos, promover e cuidar para que os católicos tenham uma formação qualificada, que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidos pela escuridão. Isso que frase maravilhosa, né? Descer na noite sem ser invadido pela escuridão. Eu lembro na cabeça da comunidade Aliança de Misericórdia, eles vão nas casas noturnas, nas portas das casas noturnas, evangelizam, conversam com as prostitutas, eles conversam com os homossexuais, eles dão Jesus de uma forma maravilhosa, eles atuam mesmo entre os jovens, eles não têm medo de entrar ali para tirar alguém de lá. E eles sabem que evangelizar, de uma certa forma, é se unir a Jesus também na dor pelo outro. Se aproximar de alguém que sofre, diz o Papa Bento XVI na encíclica Especial, Salvos pela Esperança, se aproximar de alguém que sofre, de alguma forma, faz com que você também sinta essa dor. É como aquele pai que apanhou pelo filho, sabe? O filho não... É mais ou menos isso. A gente vai apanhar no lugar deles, mas que eles entrem em casa, apanha por eles, lava os pés, que eles entrem em casa. Não devemos ser cristãos covardes. O Papa quer dizer isso quando ele fala pessoas capazes de ir lá. Cristãos conservadores, medrosos, que por medo de plantar e os pássaros comer, passa fome, porque não planta nada, também não colhe nada, ia colher menos, mas pelo menos ia colher um pouco. Então ir evangelizar, ir na faculdade, atitudes diferentes. Você não precisa pegar e ir lá na frente com a Bíblia e falar, você precisa ser a palavra de Deus, ser atitudes diferentes, concretas e diferentes, diferentes de tudo que tem por aí. Para terminar, quero ler outra passagem do documento de Aparecida.
A admiração pela pessoa de Jesus, o seu chamado e seu olhar de amor, despertam uma resposta consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo. É uma adesão a toda a sua pessoa. É um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo. Documento de Aparecida, parágrafo 136. Olha só, olha que importante, para que não passe despercebido. A admiração pela pessoa de Jesus, o encontro com Jesus, o encontro seu com Jesus, está dizendo o documento, faz com que você, de uma forma, tenha uma adesão completa à pessoa e os ensinamentos de Jesus. E este sim que você dá a Jesus, olha só o que o documento de Aparecida fala, esse sim que você dá a Jesus, é um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O sim que você dá a Jesus, que você deu a Jesus, é um sim que compromete a liberdade do discípulo. Ou seja, não sou mais eu quem vive. Aquilo que eu falei agora há pouco, Pedro, quando fores velho, o outro tomará você pela mão e vai para onde não quer ir. Porque às vezes a nossa vontade, o nosso ser quer uma coisa, mas nós sabemos que Deus não se agrada com aquilo, então nós queremos outra, nós vamos para outro caminho, conduzidos pelo Espírito. É um sim que compromete, um sim livre que nós damos a Deus, mas é um sim que compromete radicalmente a nossa liberdade. Porque livremente, com liberdade, damos a Deus o direito de escrever na nossa vida o que Ele quiser. Santo Agostinho que dizia isso, né? Nossa vida tem que ser como alguém que dá uma carta assinada para Deus, para que Ele escreva o que quiser. Assim deve ser a nossa vida. Eu falei que eu ia terminar com essa frase, mas eu quero só ler um versículo da pregação de São João Batista. Na verdade são 4 versículos. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo de 10 a 14. As multidões que cercavam João Batista perguntaram para ele: o que devemos fazer para possuir a vida eterna, para ser salvo? João Batista respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? João respondeu: não cobrem nada além da taxa estabelecida. Então os soldados também perguntaram a João: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não maltratem ninguém, não façam acusações falsas, e fiquem contentes com o vosso soldo. Eu quis ler isso para que a gente reflita que São João Batista, ele não pediu para ninguém sair da onde estava trabalhando. São João Batista não pediu para ninguém, por exemplo, ele não condenou a profissão nenhuma. Os cobradores de impostos, que eram tidos pelos judeus como impuros, ele não disse parem de fazer isso. Olha o que ele disse: não cobrem nada além do que está estabelecido. Quer dizer, não rouba, né? Não rouba. Para os soldados, o que devemos fazer? Não maltratem ninguém e nem façam acusações falsas. Ele quis dizer o quê? Você pode ser um bom soldado e ir para o céu, desde que você faça o que é justo, o que é certo. Você pode ser um cobrador de impostos e ir para o céu, desde que você faça o que é justo, o que é certo. Então nós podemos, onde estamos, eu sou serralheiro, não sei qual é a sua profissão, mas na sua profissão, na onde você está, você pode estar naquele lugar, mas com atitudes diferentes, atitudes de cristão, fazendo as coisas certas. Não entrar na onda porque todo mundo rouba, porque todo mundo faz igual, que eu vou fazer igual também. São Francisco de Assis teve um êxtase. Êxtase é quando tem uma visão interior muito forte. E ele viu um homem e uma mulher queimando
no inferno. Ele viu um inferno, uma visão horrível. E ele viu um monte enorme assim, pegando fogo, e embaixo do monte, um homem e uma mulher. E ele, olhando bem para eles, São Francisco conheceu eles. Falou: irmão, vocês não eram aquele casal que vendiam trigo ali perto do nosso convento? Ele falou: somos eles. E por que vocês vieram miseravelmente parar nesse lugar onde há choro e ranger de dentes, e esse monte de coisa pegando fogo em cima de vocês? Eles falaram: aqui em cima de nós está cada medida de trigo que nós roubamos dos outros, foram amontoando para queimar em cima de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.